Acessibilidade. Acessibilidade. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Garantindo Acessibilidade, nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, mãe atípica, especialista em acessibilidade, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje, conforme prometido, eu vou falar sobre um vestiário coletivo acessível. Isso mesmo, não tem na norma, mas vou falar sobre isso hoje. Inclusive, tem e não tem ao mesmo tempo, o eterno paradoxo da acessibilidade. Então, eu trouxe uma provocação nos meus stories aqui essa semana, perguntando a respeito de um modelo de vestiário coletivo com peças sanitárias acessíveis. Eu achei interessante porque eu nunca tinha visto uma proposta como essa. Então, num primeiro momento, quando eu vi ali, eu pensei, gente do céu, mas como é que está aqui esse box sanitário acessível? Mas depois que eu fui entender a proposta, achei interessante e decidi trazer para vocês um estudo completo aqui em uma live, nessa live de hoje. Peço desculpas pelo meu atraso, estou aqui 10 minutos atrasada, porque aconteceu o caos aqui nesse lugar hoje, até eu conseguir chegar tudo no lugar. Só de ter live já estamos na vantagem, porque, meu Deus do céu, estava uma bagunça aqui hoje. Mas, enfim, antes de começar, de entrar no conteúdo que a gente vai tratar aqui efetivamente, eu gostaria de informar a todos vocês que o meu treinamento Acessibilidade Garantida, o TAG, está com inscrições abertas essa semana. E você que é um arquiteto, um engenheiro, que participou da jornada de edificação acessível que aconteceu na semana passada e que queira se aprofundar um pouco mais aí no conteúdo sobre acessibilidade, com um acompanhamento assim bem de perto que eu faço aqui com os meus alunos, né? Não sei até quanto que eu vou conseguir seguir com esse modelo aí de atendimento, tendo esse tipo de acompanhamento. Se você é essa pessoa que gostaria de dominar os requisitos de acessibilidade, tanto relacionados à legislação, quanto também às normas, te convido para fazer a sua inscrição. O link está na bio do meu perfil aqui do Instagram e vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube, tá bom? Será um prazer ter você aqui com a gente, comigo e com todos os outros alunos do TAG, tá bom? Então, vocês estão vendo que hoje eu estou aqui na caixinha, estou no StreamYard, porque eu queria mostrar para vocês aqui com mais detalhes esse modelo de vestiário coletivo acessível. Então, eu vim para cá para poder compartilhar a imagem com vocês, para ficar de uma maneira assim mais fácil de vocês enxergarem. E o sanitário não, o vestiário vai ser esse aqui, ó. Ó, como eu disse que eu estou na caixinha, não consigo ver aqui os comentários, não vou conseguir acenar para as pessoas, né? Não consigo ter esse tipo de interação, mas já considerem-se todos cumprimentados, acenados, abraçados, tá bom? E não teremos aquele momento hoje de cumprimentar as pessoas, porque eu não consigo ver quem está participando quando eu estou aqui na caixinha do StreamYard. Então, vamos direto aqui para o nosso conteúdo, que é este aqui, ó. Tá vendo, gente? Vou ver se eu consigo ampliar aqui para eu conseguir ver, porque eu coloco aqui para vocês verem e eu não consigo ver. Então, seria este modelo aqui que eu encontrei. Eu estava aqui preparando uma aula, aqui estou preparando, concluindo o módulo de instalações sanitárias aqui do TAG, e estou falando justamente sobre banheiros acessíveis. E me deparei com essa proposta de banheiro acessível aqui. Então, essa imagem aqui, ela está ilustrando um artigo que eu vou querer mostrar para, vou referenciá-lo para vocês aqui, ó, onde que vocês vão encontrar esse artigo. É um artigo excelente, muito completo mesmo, tá? Cadê? aditivocad.com, blog, banheiro PNE acessível NBR 9050. Está com esse endereço, mas é desse Aditivocad. Então, eles colocam essa proposta aí de banheiro, considerando essas peças sanitárias acessíveis. E a provocação que eu fiz lá no story que eu deixei foi o seguinte: por quê? Eu defendo que quando a gente vai projetar alguma coisa relacionada à acessibilidade, a gente deve sim saber quais são os parâmetros que estão lá nas normas e que estão também nas leis, para a gente conseguir fazer um projeto embasado de acordo com o que o referencial técnico indica que deve ser feito. Porém, o meu próprio método, que é o mapa da acessibilidade, ele tem algumas premissas, que foi o que eu expliquei, inclusive, lá na jornada de edificação acessível.
Então, o que que eu defendo? Antes da gente ir para a norma, a gente tem que tentar perceber como aquele espaço ali será utilizado e tem que considerar as características de todas as pessoas que poderão utilizar aquele espaço, que são dinâmicas de utilização do espaço, que é você entender como ele será utilizado, e o exercício de empatia, que é você tentar se colocar no lugar de outras pessoas com diferentes condições na utilização daquele espaço, seguindo aqueles passos que você já mapeou de como aquele espaço seria utilizado. Então, pensando aqui nessa proposta desse vestiário, o que, que a gente tem? Tem aqui o acesso, aí é um espaço que a gente pode ver aqui, que tem as bacias sanitárias, tem os chuveiros e tem o espaço para troca de roupas também. Então, é um vestiário assim, bem completo. Então, eu fiquei pensando como que uma pessoa em cadeira de rodas, se isso aqui, num ambiente como esse, seria funcional de pegar, estacionar a cadeira aqui, fazer a transferência, mas como seria essa dinâmica? Porque não é simplesmente fazer a transferência. Qual seria o passo a passo disso? A pessoa faria a transferência, depois ia tirar a roupa, deixava ali na cadeira, tomava o banho, e depois se secava, vestia a roupa ali, conseguia dar um jeitinho de secar o banco, secar a si mesmo para depois vestir a roupa, então ela sairia com a toalha enrolada para depois vir aqui para esse local para troca de roupas, faria esse trânsito aqui no vestiário, que é um espaço assim reservado, mas não completamente privativo, porque vai haver outras pessoas aqui também, né? Então, que fiz essa provocação especialmente para pessoas com deficiência, para me dizerem como seria a maneira que elas utilizariam um espaço como esse. A minha situação aqui, que eu posso ilustrar aqui, da vivência que eu tenho aqui com a Laurinha, é que a gente conseguiria utilizar, eu a auxiliaria, agora com autonomia, e isso não seria possível. Né? Então, queria saber, existe uma máxima, né, na comunidade de pessoas com deficiência que fala nada sobre nós sem nós. E eu concordo com isso. Então, é importante a gente entender como que os espaços vão ser utilizados pelas pessoas para os quais eles foram projetados. Então, se eu tenho essa configuração aqui de box, de chuveiro acessível, eu quero saber de uma pessoa com deficiência que irá utilizá-lo, se essa proposta de utilização aqui irá atendê-la para que ela faça isso com autonomia e com segurança. Entendeu? Se essa dinâmica da chegar, se ela vai trocar de roupa aqui nesse local para troca de roupas com essa superfície horizontal, que é um conceito que está lá na NBR 9050, e depois ela faz a transferência de novo para se deslocar aqui para o local de tomar banho, depois ela volta para a cadeira e volta para a cabina aqui para poder vestir a roupa, sabe? Entender se esse layout aí atenderia a essa pessoa, dependendo da condição aí que ela tem, desde que seja com autonomia e com segurança. Beleza? Então, vamos lá. Vamos trazer um embasamento do que é isso aqui que está sendo apresentado. Né? Então, o espaço com peças sanitárias acessíveis integradas a peças sanitárias convencionais. E a proposta que esse artigo está trazendo, ela está sim de acordo com a NBR 9050, porque lá está falando que essa seria uma proposta de um vestiário coletivo com peças sanitárias acessíveis, mas que, independente de ter essa configuração aí, ainda haveria necessidade de ter um vestiário acessível, né, conforme a norma exige aqui, para a utilização exclusiva de uma pessoa com deficiência. E é exatamente isso mesmo. Por quê? Veja bem, quando eu venho aqui, estou aqui com a minha norma, NBR 9050 de 2020, tá? Lá no item 7.4.2 vai falar o seguinte: os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem possuir entrada independente, de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária acompanhada de uma pessoa do sexo oposto. Então, é necessário sim que tenha um vestiário acessível com entrada independente para atender a essa situação que está indicada aqui na NBR. Então, isso é uma obrigatoriedade, de acordo aqui com esse referencial técnico. Só que tem aqui, logo abaixo, é logo o item seguinte mesmo, vem tratar o seguinte: recomenda-se para locais de prática esportiva, terapêutica e demais usos, que os vestiários acessíveis excedentes
sejam instalados nos banheiros coletivos, ou seja, que as peças acessíveis como chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios e bancos sejam integrados aos demais, tá? Então, existe a necessidade da instalação, da construção, de você projetar um vestiário acessível, mas quando você pensa em espaços como esses descritos aqui na NBR 9050, que é espaços de práticas esportivas ou terapêuticas ou outros, ele não especifica completamente todos, ele traz exatamente esses dizeres, ó. Recomenda-se para locais de prática esportiva, terapêutica e demais usos. Tá? Aí referencia aqui o item 10.11 e 10.12. Vamos lá ver o que é? Deixa eu pegar aqui o que é esse 10.11 e esse 10.12, que aí a gente já... Aqui, ó. Ah, sim. O 10.11 é locais de esporte, lazer e turismo. E o 10.12 é piscinas. Tá? Então, quando a gente pensa nesses locais de esporte ou de prática esportiva, de lazer ou de turismo e em piscinas, imagine a gente, todo mundo já teve a oportunidade de estar num clube recreativo ou na própria escola, quando se tiver algum vestiário ali, né? Então, quando a gente tem esses espaços assim de prática esportiva ou de prática terapêutica ou outros que, conforme está falando aqui na NBR 9050, a gente gostaria de pertencer àquele grupo, de estar integrado ali àquele grupo. Então, quando você pensa na proposta que é exigida aqui pela norma de ter um vestiário acessível, separado dos demais, com entrada independente ali, você está meio que destacando aquela pessoa, separando de um grupo que poderia estar mais integrado caso essas peças sanitárias acessíveis estivessem integradas às demais, conforme é essa proposta aqui. Mas isso não é uma exigência, isso é apenas uma recomendação. Então, a gente deve ter bastante cuidado na hora de projetar e entender o que a gente pretende com aquele projeto que a gente está ali propondo, tá? Então, isso vai depender da característica de cada profissional, da característica do contratante, que vai querer, não, eu quero aqui que estejam todos reunidos, todos integrados no mesmo espaço, para compartilhar esse espaço. Às vezes pensa, saiu de um jogo, está ali empolgado, quer sair comentando, né? Então, dependendo de como for a situação, você ter esse espaço que vai integrar as pessoas seja mais interessante do que você ter uma situação, não, estou aqui, tem uma pessoa com deficiência aqui que está participando desse coletivo aqui, desse todo, e na hora ali da convivência mais íntima, de um comentário e tal, você vai precisar de segregar aquela pessoa para utilizar ali as instalações sanitárias que vão estar separadas com entrada independente, né? Então, isso é muito relativo e muito particular, considerando a escolha de cada profissional, de cada dono de empreendimento, mas o mais importante é a gente entender o que existe aqui no referencial técnico, o que é obrigatório, o que é recomendação, qual é o desejo ali dos donos do empreendimento que estão querendo construir algo ali. Então, todas essas informações vão ser importantes na hora de tomarmos as nossas decisões de projeto. E elas devem ser conscientes. Então, se você decide colocar um espaço como esse aqui que está sendo proposto, você deverá também colocar o vestiário acessível com entrada independente, né? E no caso de vestiário, se houver divisão por sexo, né? Você ainda vai precisar colocar um vestiário acessível também com divisão por sexo, um masculino e um feminino, de acordo com a indicação aqui da NBR 9050, mas você poderá também fazer este tipo aqui de integração, tá bom? Agora, entendido o contexto, deixa eu arredar para cá que eu estou desenquadrada. Sabendo já o contexto que a gente vai tomar aqui a nossa decisão, vou entrar aqui nos detalhes de como que esse projeto aqui foi idealizado, essa proposta aqui, como que ela foi, né, concebida. Então, o que temos aqui? Ó? Tem esse acesso, e aqui, logo à frente, tem essa cabine PNE. E aqui, tanto o artigo quanto essas imagens vão se referenciar aqui sempre a pessoa com deficiência como PNE, que é uma
abreviatura para pessoas com necessidades especiais. Então, eu sempre que eu vejo essa nomenclatura aqui, eu sempre pontuo que o termo mais adequado é pessoa com deficiência, é PCD. Então, seria uma cabine para pessoa com deficiência, tá? E aqui também, o que que nós temos aqui? Cabine PNE para troca de roupa. Mais uma vez, cabine para pessoa com deficiência. Para troca de roupa, mas essa cabine, todos esses espaços que estão colocados aqui como peças acessíveis, eles estão colocados conforme, sim, a recomendação da NR 9050. Alguma coisa ou outra que não vai atender vai ser o quê? Se você pensar aqui nesse acesso, a gente precisa ter sempre aquele espaço, já que você está dando a possibilidade de uma pessoa com deficiência utilizar esse ambiente, você deve atender a todos os requisitos de acessibilidade, né? Independente de ser para pessoa com deficiência ou não, ainda deveria existir aqueles espaços, porque quando a gente fala de circulação interna, a gente tem que considerar as características para as portas que estão aqui na norma. Então, vocês já devem ter visto que existe um espaço aqui que deve existir junto às portas, dependendo ali do seu sentido de abertura, para que uma pessoa com deficiência consiga utilizar essa porta com autonomia. Aqui não está sendo mostrada necessariamente essa porta, mas a gente pode perceber que esses espaços não existem, que seria aquele espaço de 30 centímetros ou de 60 centímetros, né? Considerando aqui o sentido de abertura dessa porta. Então, mas aqui, ó, quando a gente já entra aqui, a gente observa que existe área de circulação, área de manobra a 360 graus, que apesar de não estar representada aqui, essa área de circulação a 360 graus, eu imagino que essa área aqui, que esse espaço que está projetado, possibilite que uma pessoa em cadeira de rodas faça esse tipo de manobra a 360 graus. E, além disso, a gente tem aqui ó, a cabine para pessoa com deficiência, que vai ter aqui a bacia sanitária, com as barras de apoio, com o lavatório, com o espaço adequado, abertura para a parte externa, puxador aqui na porta, que todos esses que eu estou falando aqui são itens obrigatórios para sanitários acessíveis. Então, existe aqui um box sanitário acessível, e se você tem um box sanitário acessível, você vai precisar ter todos os elementos de um sanitário acessível para que uma pessoa possa utilizá-lo com autonomia e com segurança. E aqui eles estão indicados. E além dos que estão indicados aqui, a gente precisa ainda, é obrigatório, a presença do espelho na altura correta, cabide, porta-objeto, alarme para sanitário, a papeleira no local adequado. Então, todos aqueles elementos de um sanitário acessível deverão ser instalados nessa cabine aqui, né, de bacia sanitária, nesse box sanitário acessível, né, para pessoa com deficiência. Voltando aqui para esse outro ambiente, esse outro espaço aqui, que é esse espaço para troca de roupas. Existe sim essa especificação desse local para troca de roupas com uma superfície para que se faça essa troca de roupas na posição vertical. Desculpa, na posição horizontal. Isso vai estar lá no item 7.14, que vai tratar justamente dos vestiários, dessas cabinas para troca de roupas acessíveis. E devem sim ter essa superfície para troca de roupas na posição horizontal. Então, existe todo esse dimensionamento, toda essa especificação para esse local para a troca de roupas e todos aqueles elementos que serão obrigatórios também para espaços como este. Então, o que, que vai ser? Inclusive, está falando certinho lá no artigo, né, que esse espaço para troca de roupas vai ter que ter 1,80 m por 1,80 m, vai ser a dimensão mínima. Tem que ter abertura para fora, igual está sendo mostrado aí. Tem que ter esse puxador horizontal aqui na porta, que também está indicado. Tem essa superfície para troca de roupas, que vai ter a dimensão aqui, ó, 1,80 por 70, né? Superfície para troca de roupas na posição horizontal, 1,80 por 70, e a altura, vamos conferir aqui, ó, 46 centímetros. Vai ser a altura dessa superfície para a troca de roupas. E não precisa ter internamente aquela área de giro, mas ela deve conseguir entrar aqui com autonomia com a cadeira
desculpa, fazer a transferência para poder fazer essa troca de roupas aqui na posição deitada, né? Então, aqui, tudo sendo atendido, além desses elementos, há também a obrigatoriedade, também está indicado aqui, dessas barras de apoio, a posição certinha dessas barras, né, a especificação das barras também vão estar lá nesse mesmo item 7.14. E, além disso, ainda tem a obrigatoriedade de se ter cabide e um espelho com 1,5 m de altura, conforme aqui essa figura 131B. Tem aqui também qual é a especificação desse espelho, quanto à sua altura ali, para a pessoa conseguir, né, dar uma olhada, conferir ali se está tudo no lugar, se está tudo certo. Então, esse espelho também é um item obrigatório nessas cabinas sanitárias, nesses vestiários, desse espaço aí para troca de roupa na posição deitada. O espelho também é um item obrigatório, e também o cabide. O cabide também é um item obrigatório na altura, considerando a altura, a faixa de altura acessível entre 80 e 1,20 m, para a pessoa conseguir utilizar ali, pendurar sua roupa, pendurar uma toalha, enfim, utilizar esse espaço conforme a sua finalidade, com autonomia e com segurança. Tá? Então, já falamos aqui do box sanitário acessível, já falamos aqui desse espaço para troca de roupas aqui na posição horizontal também acessível, que está de acordo com a NBR 9050. E por último, nós temos aqui esse box de chuveiro acessível. E também ele está dimensionado conforme a NBR 9050, só que agora o item de referência será o item, cadê? 7.12.1, que vai tratar dos boxes para chuveiro ou ducha. Tá? Então, existem, né, especificações aqui na NBR 9050, e a gente deve ter uma atenção especial com esse ambiente, porque ele é objeto da errata que teve na NBR 9050 lá em 2021, que vai tratar da área de transferência externa a esse box sanitário não, a esse box para chuveiro acessível, e essa errata vai trazer lá falando que deve ter, né? Devemos considerar essa área para transferência aqui, que a pessoa pessoa em cadeira de rodas vai conseguir chegar aqui para poder fazer a transferência aqui para o banco, certo? Fazer a transferência aqui para o banco e tomar o seu banho aqui. A errata está falando justamente a respeito dessa área de transferência. Deixa eu ver. Para os boxes de chuveiros deve ser prevista uma área de transferência, é isso mesmo, a errata 1 lá de 2021. E aqui, esse espaço aqui, conforme ele está dimensionado, está sim prevendo essa área de transferência. Então, a pessoa consegue parar a sua cadeira aqui, fazer a transferência aqui para o banco e utilizar aqui esse box para chuveiro ou ducha, que está dimensionado de acordo com a especificação da NBR 9050. Então, o que mais nós vamos ter aqui, que são obrigatórios para esse tipo de ambiente? Nós teremos o tamanho desse box para chuveiro e ducha, que vai ser nas dimensões 90 por 95. É a dimensão mínima desse espaço. Porém, esse 90 por 95, ele considera que o 95 seja nessa direção aqui. Então, a pessoa que vai sentar no banco, a direção assim, à frente dela, que é o espaço que ela vai ter ali para poder utilizar, manipular ali as coisas, vai ser de 90 por 95. E esse 95 seria essa dimensão. Eu não sei se vocês veem o meu mouse aqui, mas seria essa dimensão à frente. Aqui, né, se tiver 90 por 95, está invertido, tá? Então, seria 90 nessa direção aqui e 95, assim, no sentido à frente do banco, para o banco poder ser posicionado ali na posição de utilização, né? E na posição recolhida poderia ser utilizado por outra pessoa também, sem nenhum problema, mas o tamanho desse box para chuveiro acessível é 90 por 95, seria o tamanho adequado para esse box. E também os outros elementos obrigatórios para
para esse box sanitário acessível seria o quê? As barras de apoio. Então, eu tenho barras de apoio aqui laterais em L, né? E aqui nessa outra parede aqui, que é a mesma parede de instalação do banco, deve ter também essa outra barra na posição vertical. Também seria uma outra barra obrigatória, tá? Mas a proposta, de maneira geral, desse tipo de ambiente aqui, né, que é esse espaço aí, essa proposta de um vestiário acessível, com peças. Vestiário coletivo com peças sanitárias acessíveis que está sendo proposto aqui, né, considerando todas aquelas características que eu disse no começo, sendo peças sanitárias excedentes, né? Então, mesmo que eu tenha essas peças sanitárias acessíveis aqui, é obrigatório que se tenha um vestiário acessível com entrada independente com todos os elementos, lá, bacia sanitária, lavatório, o box para chuveiro acessível e o banco ali para auxiliar na troca de roupas, tá bom? Essa é uma proposta que, como eu disse, dependendo da característica de quem está projetando e de quem é o responsável por aquele empreendimento ali, é uma proposta que é possível de ser implementada e vai trazer, sim, mais integração entre as pessoas que vão utilizar esse espaço aqui. Tá bom? Gente, essa seria a proposta dessa live de hoje, fazer esse tipo de análise, mostrar aqui nessa live, esses pormenores, né, que a gente às vezes pode se deparar com situações como essa aqui, imagens como essa, e já tomar, meu Deus do céu, mas tá tudo errado aqui, eu não posso ter essa cabine acessível, eu tenho que ter. Mas isso aqui, gente, é uma proposta de um espaço separado. Não está considerando o contexto, todas as outras peças sanitárias que existem em um espaço, em uma edificação. Então, para a gente conseguir bater o martelo, tá certo, tá errado, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro, a gente tem que entender, tem que ter mais informações, tem que entender qual é o contexto que esse ambiente aí vai estar inserido, qual a finalidade, onde é esse local que ele será construído. Então, existe essa possibilidade de termos essa sensibilidade para perceber e tentar levar as melhores soluções em acessibilidade aí para todas as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de algo, alguma dúvida sobre acessibilidade que vocês gostariam que eu trouxesse aqui como pauta aqui das nossas lives, né? Sem atraso, né, gente? Hoje eu atrasei aqui, vocês já estão sabendo. Mas se tiver alguma outra questão que vocês queiram atender, considerando aí a acessibilidade, vocês podem mandar. Vocês podem me mandar aqui. Telefone tocando. Vocês podem me mandar aqui, para a gente pode, né, ver a possibilidade de trazer para vocês aqui, tirar alguma dúvida. Esse espaço também ele vai ser para isso. E eu reforço mais uma vez aqui o convite, né? Queria agradecer também a todos os participantes lá da Jornada da Edificação Acessível, que participaram aqui na semana passada. Esse evento foi lindo, muita gente participou, muita gente assistiu às aulas e, assim, eu acho que a mensagem foi transmitida, né, que é de tentar levar informação aí técnica sobre acessibilidade para o máximo de profissionais aí possível. E caso você seja profissional que queira se aprofundar um pouco mais aí nos seus conhecimentos, considerando a acessibilidade, eu te convido a entrar aqui para o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, que é o meu treinamento aqui em acessibilidade, que a gente tem um acompanhamento assim bem de perto dos alunos, que a gente tem o objetivo de fazer com que você conquiste e consolide esse conhecimento aí na acessibilidade para você utilizar aí na sua vida profissional ou em qualquer outra situação que você deseje, tá bom? Para você fazer a sua inscrição aqui para o TAG, é só você clicar no link aqui que está na bio do meu perfil do Instagram e vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, caso você esteja vendo pelo YouTube. Então, é isso, gente. Vejo vocês na sexta-feira, 7h30 tem live, né? Meu compromisso aqui todas as quartas e sextas de trazer essas informações aqui para vocês. E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.